questão da segurança pública, né, que é um assunto que diz respeito a todos nós. Esse assunto da segurança pública. Gostaria de saber, inicialmente, a opinião do senhor com relação a São Paulo. Tem uma pesquisa, as câmeras influenciam, as câmeras melhoram a questão da diminuição da letalidade, etc. E tal. Qual que é a opinião do senhor como membro do Ministério Público? Bom dia, Antero, bom dia, Ana Cara, bom dia, pessoal aqui, os ouvintes. Michele, desculpa. Bom dia a todos os ouvintes. Antes de entrar propriamente na sua pergunta, eu queria só dizer da minha satisfação de estar aqui, especialmente nesse dia 8 de janeiro, que a gente celebra uma data cívica, que a gente celebra a resistência da nossa democracia. Anteontem, acho que saiu uma pesquisa da Quest dizendo que 86% das pessoas acreditaram que foi uma tentativa de golpe e repudiando. Então, nós mostramos que a nossa democracia está pujante. Acho que hoje a gente tem duas datas constitucionais cívicas, que é o 8 de janeiro, onde o poder civil se impôs sobre as tentativas de golpe, né? E o 5 de outubro, quando foi proclamada a Constituição, e você estava lá, né? E como constituinte, você ouviu a viva voz o doutor Ulisses dizendo que traidor da Constituição é traidor da pátria, e dizendo também, a sociedade na ditadura foi Rubens Paiva, não os canalhas que o mataram. Os facínoras. Os facínoras que o mataram. Acho que é importante então colocar isso. Qual é a questão da segurança pública? A questão é a seguinte, não é exatamente uma opinião. O Ministério Público, ele trabalha dentro da defesa do regime democrático, do cumprimento da lei e dos direitos fundamentais da coletividade. Um desses direitos fundamentais é a segurança pública. E a gente trabalha de segurança pública, eu trabalho, sempre trabalhei em termos de lei, em termos de políticas públicas. E vou te dizer uma coisa, a questão das câmeras não é nem, alguém pode dizer, isso é esquerdista, isso é aquilo. Não, isso é uma perspectiva liberal, no seu sentido clássico. Porque o liberalismo não é o Estado mínimo, é o controle dos agentes do Estado, o controle estrito dos agentes do Estado, especialmente aqueles que detêm os meios da violência legítima, que detêm armas, cacetetes, camburões e celas e algemas. Isso é liberal. Entendeu? Isso é liberal. Tanto que nos Estados Unidos você tem isso disseminado. Todo mundo usa câmeras, no município pequeno usa câmeras, você tem séries documentais com mais de 2 décadas só com câmeras. Você tem as séries de ficção e filmes que tem por base a questão das câmeras corporais nas viaturas. E você tem, obviamente, as pesquisas de campo conduzidas já que com amplo sucesso, tanto em outros países quanto aqui no Brasil, de que efetivamente as câmeras corporais elas conduzem a uma maior segurança pública. Agora, a gente também tem que dizer o seguinte, o discurso fica meio limitado, especialmente por alguns que querem que fique limitado, nós vamos reprimir o policial. Não vamos reprimir o policial. As câmeras elas têm 3 funções. Elas têm, primeiro, a função de efetivamente garantir o bom procedimento dos bons policiais, que muitas vezes são acusados de violências ou de diligências ilegais, e não é verdade, a gente vê muitas vezes que habeas corpus ou condenações são revertidas porque alguém falou que o policial fez uma abordagem indevida e tal. E aí o que acontece? Se tiver câmera, você garante que o bom policial consiga levar com eficiência a segurança pública, né? Então a câmera também ajuda a produzir provas contra criminosos efetivos e obviamente tem um papel fiscalizatório e também impede corrupção, porque se a pessoa está com a câmera corporal, e isso é um protocolo, por exemplo, em alguns lugares você sai da viatura, você já tem que ligar a câmera, o que acontece? Você impede geralmente você limita demasiadamente as oportunidades de propina, certo? Não sei se essa última é uma das fontes de resistência secreta, assim, de alguns setores, né? Então, as câmeras, e também elas diminuem grandemente a letalidade policial. E hoje em dia,
hoje em dia todas as pessoas têm celulares. A questão das câmeras está até tão interessante que a gente mostra caso isolado 1.595.689, em que mostra que algum policial fez alguma coisa que não devia, né? Uma câmera de um popular. A gente há uns 20 anos tive o caso da favela Naval, que o sujeito botou uma câmera de vídeo, naquela época as câmeras de vídeo, num lugar onde ficava uma blitz permanente da polícia e mostrava que os policiais estavam achacando as pessoas, né? Então, por que não vai ter câmera? Ah, porque eu não quero, porque eu não vou limitar meus policiais. Olha, gente, desculpa, mas isso é você rebaixar muito o nível da discussão. Dizer que não gosta da pessoa porque ela é feia, porque ela é corintiana, porque ela é do misto, alguma coisa assim. Isso tem alguma coisa pessoal? Sem dúvida que tem. Mas eu estou dizendo assim, não, porque você é de Ares. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que ter fatos, números, pesquisas e estabelecer isso, né? Então, a questão das câmeras corporais ela é essencial para a segurança pública em todos esses aspectos. E o Ministério Público, obviamente, ele está inserido dentro disso. E o Ministério Público, dentro do seu papel de controle externo da atividade policial, ele está trabalhando pela implantação das câmeras, mas atenção, não basta ter câmeras. O Ministério Público ele tem que ter acesso direto ao material para saber o que está acontecendo. Ele não pode acontecer como aconteceu em São Paulo, na tal da Operação Escudo, que a Operação Verão é uma dessas que foi muito questionada, que ou as câmeras estavam descarregadas, o que já deveria ser infração disciplinar. As baterias das câmeras, quer dizer, isso já deveria ser infração disciplinar. As câmeras estavam ruins, ou então não mandou as câmeras. O Ministério Público, como controle de atividade policial, ele não tem que requisitar nada de ninguém, já tem que ter acesso direto para já investigar e saber o que está acontecendo. Então, esse também é um fator muito relevante nas câmeras. Promotor, o senhor citou uma situação, né? A gente tem uma resistência aqui em Mato Grosso de grande parte das lideranças no que diz respeito a essa implantação das câmeras. E, em contrapartida, a gente vem observando no decorrer dos anos uma ação policial cada vez mais violenta, né? E é divulgado como confrontos. Em todos os confrontos, a gente sempre tem várias mortes. Qual é a avaliação que o senhor faz desse tipo de conduta? É por isso também que existe essa resistência? A gente voltou a ter aqui aqueles grupos de extermínio que há um tempo atrás foram combatidos em Mato Grosso? Olha, veja bem, grupos de extermínio, eles são cíclicos, né? Infelizmente, é meio como a corrupção. Ela é inerente ao ser humano. Grupos de extermínio envolvendo autoridades públicas é inerente a isso. Você combate, você desfaz um grupo, depois aparece outro, isso é fácil. Acho que ano passado o GAECO fez uma operação contra um chamado grupo de extermínio. Mas... Michele, eu acho que não existe um aumento do o que está acontecendo é que tem mais pessoas com câmeras gravando as coisas. É que vem mais à tona do que vinha antes. Vinha antes, é que nem a questão do Maria da Penha. Os ocorrentes de Maria da Penha explodiram. Não é que explodiram, é que isso estava tão entranhado, mas não aparecia. Então, com a lei da Maria da Penha, o que você faz? Você lanceta a ferida e o pulso sai. E é exatamente o que está acontecendo. Então, assim, infelizmente também, o que tem acontecido? Embora a gente esteja num período, eu estava ouvindo o Antero antes, falar que nós estamos no período, nós estamos no maior período democrático já vivido na história do Brasil, mas o fato é que nós não avançamos na democracia, na segurança pública. A gente fica insistindo nessa questão dos confrontos. As pessoas falam assim, porque no Rio de Janeiro o governo Brizola, ele impediu que se entrasse nas favelas. O governo Brizola não fez isso. O governo Brizola simplesmente estabeleceu o quê? Mandado. Você precisa de mandados. Você não pode simplesmente enfiar o coturno no barraco da pessoa, porque é a casa dela. Agora, o Brizola foi governador do Rio de 82, 86, 90, 94. De lá para cá só teve governo não de esquerda, que mantiveram, e o Rio está cada vez pior em termos de segurança. Mesma coisa em São Paulo. Você teve o massacre do Carandiru, que foi o massacre de presos que não tinham reféns, não tinham armas, mas eles foram massacrados.
Você teve outros tantos casos, aí o PCC surgiu, o PCC vai crescendo, e aí o que acontece? Continua tendo os crimes de criminalidade muito altos. Aliás, esse é um outro fator das câmeras. Inibe policial. Os Estados Unidos têm índices de criminalidade muito baixos, eles lidam com cartéis de drogas internacionais, eles lidam também com gangues, também, como nossas facções aqui, eles lidam com gangues e os índices são consideravelmente altos e as polícias usam câmeras. Vou citar um exemplo, até futebolístico. Teve o caso do Daniel Alves, isso ficou comprovado nos autos e é público, que uma das grandes provas que teve foi o seguinte: a policial que atendeu a vítima estava com uma câmera, estava gravando. E ela falou assim, eu posso gravar? Ela gravou todo assim, o depoimento quente da vítima. O depoimento quente da vítima. A vítima autorizou e isso foi colocado. Isso foi fundamental também para a condenação daquele jogador, pelo menos até agora. Então, olha como é interessante o registro também auxilia as vítimas naquele momento. Porque nos crimes de Maria da Penha sexuais, por exemplo, é muito importante você saber o que a vítima falou naquele momento, para você poder estabelecer uma condenação. É também uma forma de não revitimizar, né? Sim, e também é uma forma de não revitimizar. O problema é que na Maria da Penha, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra vítima é importantíssima. Então você acaba necessitando de você ouvi-la mais uma vez com um crivo contraditório. Mas você pode fazer isso dentro de um depoimento protegido, por exemplo, tem a lei Maggi-Ferrer, que é justamente para você evitar esse tipo de coisa. Então a sociedade está evoluindo. Agora, infelizmente, o conservadorismo em termos de segurança, não é conservadorismo, o primitivismo em termos de segurança pública, a gente evoluiu muito desde a volante do Lampião em certos aspectos. O Antero vai lembrar, porque é um caso um pouco mais antigo, mas você talvez se lembre, teve um tenente da polícia militar que estava justamente numa dessas diligências no mato, perseguindo bandidos, e o tenente foi morto. Aí foi dito, o tenente foi morto no confronto. E não, ficou provado que foi um dos policiais que, subordinados ao tenente, que tinha feito isso. Olha que coisa, né? Então, a gente precisa ver isso. Eu também só estou um pouco preocupado com o viés que o Supremo está dando na questão das câmeras em São Paulo, que é o seguinte, nós queremos fazer só nas grandes operações, porque é impossível. Não é impossível. Quando existe vontade política e o orçamento não é tão grande assim, você faz. Porque o problema do abuso policial não é só nas grandes operações, é no cotidiano. É que a gente falou um pouco de ditadura, quando foi editar o AI-5, o vice-presidente na época, o deputado Pedalejo, falou assim, olha, o problema do AI-5 não é o presidente Costa e Silva, eu até presumo que ele é um homem, não vai fazer. O problema é o guarda da esquina, que se estabelece como ditador. É esse que é o ponto que tá estabelecido. E você tem perfilamento racial, você tem uma série de coisas. O próprio vice-prefeito de São Paulo, eleito, que agora começou seu mandato, ele ficou muito famoso por uma frase. Eu não posso, quando ele assumiu o policiamento dos jardins, ele falou assim, olha, eu não posso tratar o cidadão dos jardins da mesma forma que eu trato o cidadão na periferia. Quem disse isso? Ele tem que tratar do mesmo jeito. Mas na cabeça dele não, né? Na cabeça de um monte de gente. não. De um monte de gente não. Pois é, e essa questão não é mais ou menos assim, eu não quero a câmera porque eu quero o direito de matar. Eu não quero a câmera porque no Brasil está surgindo, em função de um pensamento que nos remete à barbárie, a volta dos esquadrões da morte, dos bandido bom é bandido morto, do Hélio né? Bicudo, né, o Esquadrão da Morte. Quer dizer, eu não quero a câmera porque aí eu tenho direito de mandar bala. E é nos pobres, né? Porque nos ricos não fazem isso. Porque na hora que mataram um filho de um deputado, na hora que mataram um filho de um senador, na hora que mataram um filho de um membro do Ministério Público, na hora que mataram um filho de um juiz, aí a classe média vai reagir. Mas enquanto for nos pobres, parece que a gente não sente muito isso. Quer dizer, daí a crítica ao Brizola, daí a crítica a um monte de gente que, assim, que quer
que os pobres tenham o mesmo direito da classe média, dos nossos filhos, etc. É esse que é o problema. Assim, as pessoas... não é apenas isso, por exemplo, a pessoa que fala assim, eu sou contra a Bolsa Família porque incentiva a vagabundagem, ou porque a pessoa vai gastar com cachaça. Isso já é um preconceito que existe desde o século XIX, né, que as pessoas não preferiam fazer caridade, porque a caridade você está se colocando em posição superior à pessoa que está recebendo. E dentro de preconceitos que não existem, que já existem 200 mil pesquisas que dizem que não é isso que funciona. A Bolsa Família, especialmente para mães solo que cuidam de crianças. Aliás, a família tradicional brasileira, hoje em grande parte, é uma mãe sozinha com seus filhos. Nessa regulamentação que o Supremo está chegando, pode chegar aqui a obrigatoriedade das câmeras? Olha, a questão é a seguinte, aquilo foi uma decisão com o ministro Barroso, que a partir de uma ação da Defensoria Pública lá de São Paulo. Aqui, teria que ser, para chegar aqui, para o Poder Judiciário ter que intervir em Mato Grosso, teria que haver algum tipo de ação similar que qualquer uma das pessoas aptas a fazer isso, legitimadas. Então, Defensoria, Ministério Público, enfim, todas as pessoas podem. Então, isso pode acontecer sim. Mas eu gostaria de pensar que o governo vai acabar fazendo isso. Espero que o governador Mauro Mendes é uma pessoa assim, que eu conheço como gestor, conheci como prefeito, tive relação com ele como promotor da saúde, inclusive, na minha época. E sempre se pautou por políticas públicas, de fatos, números. Na época da pandemia ele não foi nem um pouco negacionista, ele atuou dentro dos parâmetros da ciência. Então eu espero que haja uma evolução nesse sentido, né? Porque, como eu falei, hoje a discussão está muito rasa. Eu não quero porque eu não quero. As pessoas não dizem isso não dizem isso explicitamente do jeito que você falou ontem. Eu não quero cana porque eu quero o direito de matar. Ou porque eu quero o direito de bater, ou porque eu quero o direito de estar livre para eventualmente recolher alguma coisa. Então, assim, é complicado. Olha só como está a questão interessante. O guarda que matou, o guarda municipal que matou o secretário adjunto lá em Osasco, na mochila dele tinha um simulacro de arma. O que é um simulacro de arma? Para que eu tenho um simulacro de arma comigo? Né? Aí você já começa a pensar, pode ser uma situação de que algum flagrante, um flagrante forjado? Pode ser também, né? Olha só que coisa interessante. Eu não estou dizendo que foi isso, mas olha só onde é que nós podemos chegar. Procurador, e esse corpo encontrado dentro da viatura? O Ministério Público está investigando isso? Olha, eu não sei, eu acredito que sim, né? Foi aberto um inquérito policial e o Ministério Público atuou dentro desse inquérito. Agora, eu vou ser muito sincero com você. Como procurador de justiça, que eu fui promotor de cidadania, de direitos humanos, além de ter sido promotor de saúde, aliás, fui tudo isso ao mesmo tempo. E como ex-professor de direito penal, eu digo para você o seguinte, eu vi a nota que o governo soltou e assim, eu fiquei muito triste. Porque, primeiro, ela não menciona nem que foi aberta uma sindicância interna da PM para apurar por que a viatura estava aberta, na chave. Porque é o seguinte, se a viatura ficar lá estacionada, eu tenho que tomar cuidado e trancar a chave. Porque assim, aconteceu essa fatalidade com essa pessoa, mas olha só, eu não vou detalhar para não dar ideias, mas olha o risco à segurança dos próprios policiais que poderiam ter advindo disso. Colocar alguma coisa dentro do carro. Olha que coisa. Olha o risco. Né? Então tem que ser apurado em sindicância de que é a responsabilidade disso, nem que seja para estabelecer o protocolo. Porque se é uma viatura que fica ali parada, sem ninguém durante um fim de semana inteiro, e aí, como é que fica? Agora, eu também fiquei muito chateado com a nota, pelo seguinte, a pessoa aparentemente, pelo que eu fiquei vendo na imprensa, é uma pessoa em situação de rua. Se colocou lá dentro. Se uma pessoa em situação de rua, ela já é vulnerabilizada e fragilizada. E, aliás, ela é uma vítima, ela morreu. Ela morreu. E aí, o que acontece? Não, na nota eu solto que ele tem passagens pela polícia, por isso, por aquilo. Gente, estou ferindo a dignidade da pessoa. As passagens que ele tem não tem nada a ver com a morte dele.
Olha É só como que se coisa. justificasse, né? Não, tá, justifica porque ele tem passagens. Eu disse, peraí, primeiro que ele não estava cometendo crime quando ele morreu. Então vamos colocar assim, tudo bem, ele entrou no Rio Prisões, poderia até, talvez ser ilícito, mas o que importa para esclarecimento dos fatos que levam à morte dessa pessoa, o fato dele ter passagem pela polícia? Por que isso precisa ser publicizado? Aliás, outro dia também. E os mortos também têm direito à honra, né? Sim, exatamente. Vou dar outro exemplo, que eu também fiquei muito indignado. Quando mataram aquela mulher trans em Sinop, que foi decapitada, já foi declarado pelas autoridades policiais que ela estaria vendendo drogas, por isso teria sido vingança pela facção. Peraí. E não se disse mais nada porque não quis preservar as investigações. Eu concordo que tem que se preservar o silêncio para as investigações. Mas qual a necessidade de eu dizer isso em público? Se ainda está se investigando. Né? Sempre está se investigando. Não, porque ela vendia droga, então vamos decapitá-la. Não, é porque é o seguinte, ela teria, o que Em foi tese, divulgado teria em tese. em tese, o que foi divulgado em tese é que teria um envolvimento, teria um alerta para que não fizesse e ela continuou e por isso Sim, foi mas o que assassinada. eu quero chegar é o seguinte, por que eu vou divulgar isso em público? Por que eu vou divulgar isso em público? Por que eu vou divulgar ao público isso? A pessoa morreu, ela tem direito à honra também dela. Ela só é bandido ou traficante depois do devido processo legal. Quer dizer, já dou de barata assim isso, assim. Tudo bem, pode revelar isso, mas isso não é essencial. Quer dizer, pode ser essencial para buscar os culpados, mas eu não preciso publicizar. Aliás, é a única coisa que eu publicizo. Entendeu? E a gente vê outras ocorrências que você não divulga, operações que você não divulga o nome das pessoas. Entendeu? Você não divulga o nome das pessoas. Olha como é interessante isso. Vocês que são da mídia, vocês sabem. Há situações em que não se divulga o nome das pessoas envolvidas, né? Depende do grau, né? Depende. Econômico. Mas é esse que é o ponto. Econômica. Mas quando a pessoa é pobre, está em situação de rua, não, eu divulgo o nome completo dela, eu divulgo que ela tem passagem para a polícia, embora isso não tem nada a ver com o que está acontecendo. Com o fato, né? Com o fato. Eu divulgo que a vítima de um crime horrível, ela teria sido morta porque ela estaria em tese traficando, e não digo mais nada também. Então, diz tudo de uma vez, né? Mas aí eu jogo essa informação e falo, não posso falar mais nada, além disso. Quer dizer, por que eu preciso falar isso? É esse que é o ponto. Então, a gente precisa então começar a estabelecer isso. E a gente vê isso muito também nas redes sociais, até em perfis jurídicos, a pessoa fala assim, mas essa pessoa era isso, era aquilo. Eu falo assim, peraí, mas teve um devido processo legal para dizer que ela fez isso, que ela era integrante de facção, que ela era isso, que era aquilo, peraí. Até onde eu sei, além da ONU, nós temos direito ao devido processo legal. Procurador Alexandre Guedes. Infelizmente, rádio é tempo, nosso tempo acabou. E o horário nobre. E o horário da manhã é nobre, então é precioso na rádio. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a gentileza. Tá bom. Eu quero, antes de